Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no terceiro domingo do tempo comum. Nós continuamos, portanto, esse tempo comum que vai agora, desde o Natal até a Quaresma, refletindo sobre as consequências do mistério da encarnação. Mas hoje, por decisão do Papa Francisco, no documento chamado Aperio Itilis, ele instituiu o domingo da Palavra de Deus. Ele diz que chegou até ele vários pedidos de bispos, de padres que queriam que tivesse um tempo dedicado à Palavra de Deus, que desse uma reflexão maior, embora todo domingo, todo dia, cada sacramento nós temos a Palavra de Deus, mas que fosse um dia de reflexão um pouco mais aprofundada para lembrar a importância da Palavra de Deus em nossa vida. Aqui no Brasil nós temos já o mês de setembro, o mês da Bíblia. É um mês que foi colocado pela nossa Conferência Episcopal, por ser o mês em que nós comemoramos o dia de São Jerônimo, no final do mês, no dia 30, e que foi o grande tradutor e comentarista das Sagradas Escrituras. Porém, para o mundo inteiro, o mês da Bíblia é apenas para o Brasil. Então, para o mundo inteiro, o Papa instituiu o terceiro domingo, o tempo comum, como dia, o domingo da Palavra de Deus. Então, portanto, nós nos unimos a todo mundo, a todas as igrejas do mundo inteiro, que no dia de hoje recorda a importância de valorizarmos sempre mais a escuta, a acolhida e colocar em prática a palavra do Senhor. Seja lendo pessoalmente, seja lendo em comunidade, seja acolhendo na celebração da missa a cada domingo ou a cada dia, seja acolhendo, escutando a cada sacramento que nós celebramos, enfim, nas diversas formas de poder acolher o Senhor que fala ao nosso coração. É sempre uma busca de estar nos alimentando da palavra do Senhor que nos vem pelas Escrituras Sagradas e também pela tradição da Igreja. A Igreja que é a guardiã da Sagrada Escritura, que foi justamente quem recolheu toda essa tradição dos livros do Antigo e do Novo Testamento e decidiu justamente quais aqueles que iriam compor toda a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. E, portanto, nós vemos que a tradição nos fala dessa palavra que nos vem, né, e que quer falar ao nosso coração. Temos documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, e depois também do Sínodo sobre a palavra, Verbum Domini, né, que nos esclarece, nos mostra muito a caminhada da Igreja, que sempre buscou o alimento da palavra de Deus. E todas as suas deduções, mesmo dogmas de fé, vai buscar na palavra de Deus, colocada em prática no seio da Igreja, tantas orientações e tantas consequências. Portanto, a Igreja que justamente sempre esteve nessa ligação com o Senhor Jesus, com os apóstolos, é aquela quem torna possível nós também buscarmos, entendemos, compreendemos de maneira concreta e correta a palavra do Senhor. Nos seus vários tipos de situações, também de gêneros literários, e que nós somos chamados a escutar sempre o Senhor que fala ao nosso coração, da segurança que nos dá a Igreja de nos orientar, nos mostrar o caminho para bem interpretar a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor. Porque muitas vezes os exageros, os fanatismos levam a grandes erros, né, baseados muitas vezes numa interpretação errônea da Sagrada Escritura. E nós vemos que isso faz um mal muito grande, não só aos cristãos, mas também à sociedade, com as intolerâncias religiosas, com as violências, que são interpretações errôneas. Portanto, é muito bom ter a Igreja que vai nos orientando, nos mostrando, né, como interpretar a palavra do Senhor, devido à sua própria tradição, que traz consigo, junto com a palavra de Deus, toda a sua presença, né, como aquela que segue a liturgia e segue também toda a tradição apostólica. E nesse terceiro domingo do tempo comum, que é o domingo da Palavra de Deus, portanto, né, que o Papa Francisco instituiu, nós, meus irmãos e irmãs, temos novamente o chamado para a conversão, o chamado para anunciar a conversão, né,
vai aparecer na palavra de Deus desse final de semana. No Evangelho de Marcos, nós começamos a ler, portanto, Marcos agora, que é o Evangelho desse ano, ano B, né? E então nós vamos ler aos domingos, principalmente o Evangelho de Marcos, não exclusivamente, mas principalmente. Fala que Jesus, depois que João Batista foi preso, Jesus começa a sua vida pública. E ele vai justamente anunciando e pregando o Evangelho e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Digo, no Evangelho de Marcos, essa é a pregação de Jesus, primeira pregação. Convertei-vos e crede no Evangelho. Chamando-nos à conversão, a mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de atitude, e acreditar na boa notícia. A boa notícia é Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, que deu a vida por todos nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a boa notícia. Portanto, Jesus anuncia essa vida de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o anúncio também que a igreja é chamada a fazer em todas as épocas, repetindo a palavra de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, para isso Jesus se serve de discípulos. Passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: segui-me, eu farei de vocês pescadores de homens. E ele, deixando a rede imediatamente, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. E deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, ao anúncio da conversão, Jesus chama seus seguidores. A maneira de Marcos colocar, o evangelista Marcos, é que justamente tira as pessoas do seu trabalho de pescar para pescar homens. Ou seja, fala assim como aqueles que estavam na pescaria, passando a ter um outro tipo de pescaria na evangelização. E chama dois irmãos, e outros dois irmãos, que estavam ou lançando as redes, ou consertando as redes para segui-lo. E eles, logo deixando tudo, seguiram. Mostrando que Jesus passa na vida das pessoas e chama para serem discípulos, seus discípulos, para serem apóstolos, no caso de Pedro, André, Tiago e João, para seguirem a Jesus e, ao mesmo tempo, evangelizarem, anunciar a boa notícia para todos, anunciarem as consequências da palavra de Deus, o domingo da palavra, aos irmãos e irmãs. Portanto, nos fala do seguimento do Senhor, do chamado e da missão de evangelização, a missão de levar as pessoas à conversão. É um pouco isso, meus irmãos e irmãs, que fala aqui a leitura, não é? Que eles seguiram a Jesus. Esse anúncio aparece com clareza na leitura primeira da profecia de Jonas. Levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia ali a mensagem que eu vou te enviar. Nínive é uma cidade muito grande, precisa de 3 dias para ser atravessada. Jonas entra na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia, portanto foi a 1/3 da cidade, e pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram na palavra de Deus que Jonas estava dizendo e fizeram penitência. Fazer jejum, vestiam de sacos, desde o superior até o inferior. E vendo as suas obras de conversão, que eles se afastavam do mau caminho, o Senhor suspendeu, compadeceu e suspendeu o mal que tinha ameaçado de fazer e não o fez. Ou seja, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, uma boa notícia que leve à conversão. E aqui aparece na leitura de Jonas que Nínive escutou a palavra e fez penitência,
e converteu-se. Jesus vai algumas vezes chorar sobre essas questões, dizendo assim, se você estivesse se convertido, né? Você pensa que o fato de eu ter passado em Cafarnaum e tudo mais é alguma coisa de privilégio? Se fosse isso, acontecesse com outras cidades, já teriam se convertido. E aqui nós vemos justamente no caso de uma cidade, uma grande cidade que se converteu. Nós podemos nos perguntar, justamente nessa missão que Jesus Cristo chama os seus primeiros discípulos para serem apóstolos, confiando uma missão da pregação, da conversão, o que nós fazemos também na grande cidade? E por grande cidade não significa apenas uma grande cidade geograficamente pensada, mas sim toda uma cultura urbana que hoje percorre não só as cidades, mas todas as várias situações. Como evangelizar essa cultura urbana, essa presença da igreja, que é chamada a falar a linguagem que todos possam compreender, mas ao mesmo tempo não pode abdicar dos valores e daquilo que é chamado a anunciar enquanto conversão. Como levar a mente, essa boa notícia para toda essa cultura, muitas vezes distanciada do Senhor, distanciada da palavra de Deus, e até contrária à palavra de Deus, ao Evangelho, em muitas situações que acontecem. Como fazer? E como levar as pessoas e levar esse mundo de hoje a mudar de vida com a penitência, como fala a leitura do livro de Jonas. De tal maneira que essa mudança de conversão, essa mudança de vida, essa conversão, caríssimos irmãos e irmãs, vai aparecer na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, desse domingo. Ou seja, o tempo está abreviado, temos pouco tempo. Ou seja, viver a vida nessas renúncias todas, os que têm mulher como não estivessem, os que choram como não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compra como não possuíssem nada, o que usam do mundo como não estivessem gozando, porque a figura desse mundo passa. Ou seja, uma maneira de lembrar aqui na carta de Paulo, né, que nós não podemos apegar a situações, pessoas ou coisas, mas viver cada dia mais, né, com o tempo que nos é dado para a nossa vida de conversão. Não sabeis que esse tempo que vos é dado é tempo que Deus dá para a vossa conversão? Portanto, não perder tempo com apegos e com situações, mas procurar aquilo que é essencial, que é estar com o Senhor. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que vai constantemente se repetir na liturgia e também na Escritura, de aproveitar o tempo para a conversão. Não sabemos o dia de amanhã. Sabemos que o dia de ontem passou e hoje é o que está em nossas mãos. Portanto, esse convertei-vos e crede no Evangelho é para agora, é para o hoje das nossas vidas, para a nossa caminhada nesse momento presente, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, de todo o coração, anunciar que realmente Ele está no meio de nós e nós encontramos nele a vida e por isso mesmo passamos a ver uma nova vida. De uma certa forma, com outros trechos da Escritura, a palavra de Deus desse terceiro domingo, ela continua na reflexão do domingo passado, nessa caminhada nossa pós-tempo do mistério da encarnação, advento e Natal, nos fala que essa presença dos cristãos, vivendo esse mistério da encarnação na história, é chamado justamente a, cada vez mais, ser presença transformadora, renovadora, da presença dos cristãos nessa sociedade tão cheia de dificuldades, de violências, de problemas, as mais diversas, tantas insatisfações, de pessoas que ainda não se encontraram com Jesus Cristo e que nós temos a missão, a obrigação de testemunhar e anunciar para quem quiser escutar que é possível um mundo novo, um mundo diferente, começando pelo coração humano, que vai sendo transformado pelo Senhor Jesus Cristo, presente em nossa vida. Portanto, nesse domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco em 2019, seja para nós, meus irmãos e irmãs, uma oportunidade de ainda mais escutarmos a palavra, acolhermos a palavra e vivemos essa palavra anunciando e testemunhando aos irmãos e irmãs, chamando a conversão.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.